No Intelecto Zoom ali, galerinha, só para constar, eu corrigi toda a prova da UPF, tá? Então, futuramente aí, mais algumas semaninhas, deve cair uns vídeos aí já com a solução da UPF todinha para depois tu conferir. Claro que se tu quiser me estudo orientado, né, que eu corrijo alguma coisa especialmente para ti, eu farei com o maior prazer. Ô galerinha, olha só, vou fazer um exemplo clássico agora de circuito envolvendo gerador, receptor e resistor, tudo. Vamos ver como é que a gente vai operar numa situação dessa. Então, o primeiro exemplo interessante de sistema receptor-gerador. Imagina algo assim, amigo, ó. Coisa linda, hein? Eu vou lá e digo a resistência interna de cada um desses sujeitos. O cara tem 1 ohm, o cara tem 2 ohms, esse cara tem meio ohm, esse cara tem 1,5 ohm, 10 volts, 20 volts, 15 volts e 30 volts. Esse cara aqui, deixa eu ver um valor bonito aqui para nós. 25 com 50 dá 25. Então, de repente, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 7,5. Cara, tem tanta pergunta que dá para fazer nesse circuito, mas tanta pergunta, que eu fico enjoado só de pensar. Eu poderia perguntar quem são os geradores, quem são os receptores, qual é a corrente elétrica no circuito, qual é o sentido real e convencional, quem é o gerador mais eficiente, quem é o gerador mais potente, quem é o receptor mais eficiente, quem é o receptor mais potente, qual é a potência útil do gerador mais eficiente, qual é a potência dissipada no resistor externo, quem é... Meu Deus, cara! Eu posso ficar fazendo uma lista de perguntas absurdas. Eu tenho que saber responder todas. Tem que saber fazer tudo. Tu tem que conseguir calcular rendimento, potência dissipada, potência útil, potência gerada, potência máxima. E aí? Como é que eu vou descobrir quem são os geradores e quem são os receptores? Só para começo de conversa. Quem é que a equipe que tem a maior força eletromotriz? Eu concordo contigo. Para onde é que esse cara gostaria de empurrar a corrente? Para onde é que esse cara está empurrando a corrente elétrica? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Eu estou falando do sentido convencional, tá, galerinha? Como é que tu detecta isso, pessoal? É só lembrar que o grandão fica o pequenininho e que as partículas que se deslocam no fio a gente supunha que era positivo. Os iguais se repelem, os opostos. Tudo bem para vocês? Esse cara gostaria que a corrente elétrica fosse para onde? Obrigado. Esse cara? Para a esquerda. Obrigado. E esse cara? Para a direita. Então vamos lá. Quem é que está contribuindo com quem? Quem é que está... O A e o B estão se atrapalhando, então não é da mesma equipe. O A com o C estão empurrando a corrente do mesmo lado, né? São da mesma equipe. Essa equipe tem que força eletromotriz? 25. Esse cara junto com o outro, o D com o B, estão empurrando para o outro sentido, né? E tem quanto força eletromotriz? 50. Eles são os geradores e a equipe que perdeu são os receptores. Foi coincidência, tá? Os dois terem a maior força eletromotriz. Eu poderia ter no meio ali um cara de menor força eletromotriz que também era gerador. Ou seja, o que importa não é o valor individual de cada um, é a equipe. A equipe com a maior tensão são os geradores. A equipe que perdeu são os receptores. Simples assim. Então já conseguimos detectar quem eram geradores e receptores. E a corrente convencional? Sentido horário ou anti-horário, então? Anti-horário, porque os geradores é que mandam, né? Certo? Então tu vê, isso aqui era uma suposição que eu tinha feito. Já que a corrente elétrica está indo contra a
a força eletromotriz, então o nome correto é força contra eletromotriz, provando mais uma vez que aqueles caras são receptores. E agora, pessoal, como é que eu vou achar o I atuando nesse circuito? Como é que será que eu acho o I atuando no circuito? Fórmula sagrada dos circuitos elétricos, URI. Quais são as tensões que estão sendo geradas? Estou gerando 20, estou gerando 30, mas estou consumindo quanto? Estou consumindo 10 e estou consumindo 15. Os resistores aí não estão todos em série? Então eu posso somar, né? Resistores em série é só somar. Somando todos os resistores, né? Os resistores são 1 mais 2 mais 7,5 mais 1,5 mais meio vezes I. 50 menos 25 é igual 10, 12,5, que foi de caso pensado, como vocês viram. Está multiplicando, passa dividindo, achei a corrente elétrica que é 2 amperes. E aí pronto, né, cara? Se eu quiser saber a tensão dos polos desse gerador, é só pegar a equação do gerador e aplicar. Se eu quiser saber a tensão dos polos desse receptor aqui, é só usar a equação do receptor. Se eu quiser calcular a potência dissipada, útil ou consumida, é só calcular a potência em cima do indivíduo adequado. Se o cara quiser saber o rendimento de um dos geradores, é só, ou receptores, é só usar a fórmula do rendimento. Por exemplo, quero saber o rendimento do receptor A. O que é rendimento de um receptor? Rendimento de um receptor é a força contra a eletromotriz sobre o U. A força contra a eletromotriz do cara é 10. Só falta descobrir o U. E como é que se calcula o U em cima de um receptor? E' mais R vezes I. O E' é 10. Quem é a resistência interna do cara? 1. E qual é a corrente que o percorre? A corrente. 2, né? Então deu 12 volts. Pronto, ó. 10 dozeavos. 5 sextos o rendimento do cara. Simples assim. E aí, claro, eu poderia fazer 1000 outras perguntas. Mas o mais chato geralmente é isso, é detectar quem são geradores e receptores e calcular o I. Que nem foi tão difícil, né? Parecia muito pior do que de fato foi. Professor, Pois não. eu não entendi o meu ali. Esse aqui? Porque eles são receptores. Ou seja, ele não está entregando 10 volts, ele está consumindo 10 volts para o motorzinho girar. Receptor recebe, gerador gera. Por isso que nos geradores eu somei e nos receptores eu subtraí. Certo? Ótima pergunta, garota. Muito bem. Daqui a pouco estamos juntos, meus queridos. No estudo orientado a gente pode fazer mais questões do vestibular aí. Fazer a UPF, se vocês quiserem. Finalizar a CAF. Vocês é que mandam. Na próxima aula da tarde eu vou dar sequência e fazer um exemplo mais elaboradinho aí de sistemas geradores e receptores.